Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre narcisismo vulnerável. O narcisismo vulnerável é o contrário do narcisismo grandioso. No narcisismo grandioso, a pessoa imagina que ela é superior, que ela tem uma grandiosidade, que ela tem que estar sempre sendo totalmente acolhida. E os desejos dela realizados, afinal, ela é grandiosa. Já no narcisismo vulnerável, a pessoa se sente inferiorizada. Ela tem sentimentos de inferioridade com relação a outras pessoas. Então, nesse caso, a pessoa vai usar mecanismos de defesa nos quais ela vai estar ali se defendendo. E de que maneira ela faz isso? Ela faz isso através de desmerecer o colega, o familiar, de desmerecer a esposa, de fazer com que a pessoa se sinta inferiorizada, para que ela se sinta superior, para que ela tenha um senso de self ali engrandecido, aumentado. Então, hoje nós vamos falar sobre uma história a respeito de narcisismo vulnerável. No caso, aí nós vamos falar sobre uma empresa e vocês vão analisar essa questão. Ela nasceu de um parto de gêmeos e sua irmã tinha uma aparência melhor que a dela. Encantava a todos, enquanto ela tinha uma dificuldade enorme em se expressar. Desde bebê, ouviu as comparações e se sentiu no desfavor, e isso lhe causava um intenso incômodo interno, onde seu esforço tinha que ser maior para que conseguisse a atenção dos pais e também das outras pessoas ao redor. Além dessa irmã, ela tinha 2 irmãos homens, que eram ali o xodó do pai. E esses irmãos eram grandes, eram fortes, eram muito trabalhadores e estavam sempre com o pai. E ela se sentia totalmente desvalorizada, internalizou esse sentimento e levou para a vida. E na vida adulta, desde jovem, quando percebia que alguém, no ponto de vista dela, tinha uma vantagem a mais, ela tentava, de certa forma, puxar o tapete daquela pessoa. Agia sem perceber, contando pequenas mentiras, menosprezando, para se mostrar superior em algum aspecto. Ficou experiente em situações nas quais ela tirava de outras pessoas ali uma atitude, que ela conseguisse produzir no outro atitudes que desvalorizassem a pessoa e a beneficiassem. A falsa boazinha trabalhava em uma empresa que possuía várias bancas light pela cidade, interagindo sempre com outros funcionários. A empresa media em gráficos o desempenho de todos os funcionários ali da cidade. E quando alguém novo entrava, ela sempre acolhia, procurava saber da pessoa, estava muito interessada. E no primeiro momento em que ela ganhava confiança, ela pedia para marcar as vendas da pessoa. E essa pessoa, quando percebia, já era tarde demais e ela sempre ganhava bem acima do que as outras pessoas, porque ela passava por cima dos outros para se beneficiar. Ali, naquela empresa, também se vendia assinaturas de revista. E em algumas oportunidades, ela lançava as assinaturas como se tivessem sido feitas por ela. Na vida pessoal, ela era sinuosa,
manipuladora. Uma colega de trabalho percebia sua maneira de agir, sempre tirando proveito dos outros, e por isso as duas não tinham nenhuma conexão. E percebendo isso, que ela estava tirando vantagem das outras pessoas e percebendo também que ela estava anotando vendas dela como se ela tivesse feito a amiga, na primeira visita do supervisor da empresa, quis contar toda a verdade. Mas ela já estava preparada. Enquanto a amiga conversava com o supervisor, ela sabia onde a amiga deixava a mochila. Ela foi lá, colocou o tablet da empresa e assim que a amiga ia sair, ela disse para o supervisor: peça para ela abrir a bolsa, porque ela está levando um aparelho da empresa para casa sempre, normalmente. Vamos ver se hoje ela está com esse aparelho. E assim que a amiga chegou ali perto deles na porta e para sair, para ir embora, e o supervisor pediu que ela abrisse a bolsa. Inocentemente, ela abriu aquela bolsa e o que estava ali? O notebook da empresa. O supervisor disse para ela: eu não acredito, Laura, você está levando para casa o notebook da empresa. Como é que você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Laura ficou azul, amarela, sem palavras, não conseguia se defender. Então, ali naquele momento, se voltou para a amiga narcisista vulnerável e disse: foi você que fez isso, que colocou na minha mochila esse aparelho. A amiga calmamente olhou para ela e disse: como é que você faz isso? Eu que gosto tanto de você, e até chorou. Naquela situação, diante de todas as evidências, houve ali uma rescisão contratual, onde a vítima da narcisista vulnerável foi dispensada. No qual ela saiu ali muito nervosa para ir embora, porque tinha sido acusada de latrocínio. Pegou o carro e saiu toda nervosa, dirigindo aquele carro, bateu o carro e morreu. Hoje, 2 anos depois, a narcisista vulnerável segue em tratamento psicanalítico. Estamos agora conseguindo acessar esses sentimentos. Estamos agora conseguindo acessar essas dores emocionais e trabalhar esse sentimento operatório, no qual Sigmund Freud chama de cristalização de sentimentos. É aquilo que é levado para o inconsciente e a pessoa não quer ver. Como metáfora, é chamada de cristalização. É um sentimento operatório. Então, estamos olhando e trazendo para a pré-consciência para que ela trabalhe esses sentimentos. E também o fato de que nem de tudo ela é culpada. Hoje ela segue com pulsão de morte, tânatos, porque ela sente como se ela tivesse culpa de todos esses acontecimentos com a amiga. Mas não é apenas culpa dela. O narcisista vulnerável não é culpado de tudo, porque aquela pessoa, antes de trabalhar com ela, tinha uma história, trazia uma infância que nós desconhecemos. Toda pessoa traz uma história. E no caso daquela amiga, ela também trazia uma história. E nem tudo era culpa da minha paciente, que nós podemos chamar de narcisista vulnerável. Qualquer
coincidência com essa história é mera coincidência, porque nós realmente contamos aqui histórias simbólicas para que você entenda que muitas vezes nós não vamos conseguir simbolizar no nosso psique os sentimentos que estão recalcados, como Sigmund Freud disse, cristalizados no nosso inconsciente. Mas nós podemos evitar o narcisismo vulnerável. Nós podemos evitar o narcisismo grandioso. De que maneira? Procurando tomar atitudes mais conscientes, nas quais a gente não seja prejudicado e também não prejudique a outros. Onde nós possamos pensar e fazer escolhas que sejam mais saudáveis. E agora, pessoal, nós podemos seguir com a nossa mentoria e podemos fazer bastante comentários a respeito do assunto. Vocês podem trazer experiências para que nós possamos falar sobre narcisismo vulnerável. E foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez hoje.